A MP dos ministérios passa sufoco, passa no sufoco na Câmara. Esta é a manchete da Revista Oeste. A medida vai para o Senado, onde tem que ser aprovada até quinta-feira, dia 1º de junho, mês do meu aniversário. Mais conhecida como hoje, né? Sim. Mais conhecida como hoje. E aqui tem... eu acabei de assistir na Jovem Pan News uma entrevista do Marcel Van Hatten no Jornal da Manhã. E ele fala que alguns penduricalhos, né, de tirar o COAF do Banco Central, de tentar sabotar o marco do saneamento, tirando da Agência Nacional de Águas a estrutura necessária, a infra necessária e jogar debaixo de outro ministério, de alguma coisa mais atrelada ao governo federal. Isso foi uma espécie de ganho, mas, minha querida Duda Campopiano, não ganhamos. Porque passou. Sim. Passou gostoso. 337 votos a favor e 125 contra. Tô lembrando aqui do arcabouço fiscal. Sim. E eu tô com aquela vontade de pegar os nomes desses deputados federais do Republicanos, deputados federais do União Brasil, que batiam no peito, né? Porque o liberalismo econômico, e falavam desse jeito. 37 ministérios, eu achei maravilhosa a fala do Van Hatten nessa entrevista. Se você pegar 10 minutinhos para cada ministro e sentar para fazer uma reunião, você vai demorar 6 horas. É a coisa mais imbecil do mundo. E a gente sabe que é proposital. A esquerda coloca 37 ministérios porque não está preocupada em fazer reunião eficiente. Eles usam para serem porta-voz de discurso ideológico junto à imprensa, que é uma belíssima câmara de ressonância. Então o ministro só precisa ter um carro, uma secretária e um ativista, que daí você tem um ministério formado, Direitos Humanos, Silvio Almeida, né? Isso, não é de Almeida. Não, é Silvio Almeida. Silvio Almeida, que chega o Maduro aqui no Brasil, terrorista, traficante, narcotraficante, um cara que promove o caos e a morte na Venezuela, Silvio Almeida, ó, quietinho. Né? Então, eu enxergo isso como uma derrota da oposição, por mais que o Arthur Lira tenha trabalhado para obter alguma vantagem, algum favor, procrastinando também a pauta, né, colocação em pauta da MP, eu acho que a oposição perdeu e a oposição tem que começar a pegar esses caras do Republicanos, principalmente. Tarcísio, cadê você para articular a base dos republicanos? Você tem força, você tem voz, você tem máquina. Cadê você para colocar esse pessoal na parede? Eu acho que falta isso, né, Duda? O pessoal tá tirando uma com a nossa cara. Então, 37 ministérios é uma piada sem graça. Então, sim. Inclusive, o fato de serem tantos ministérios é justamente a prova de que nenhum deles realmente tem qualquer importância. São 37 ministérios e alguns deles... Eu até anotei um, porque o nome dele é tão grande que eu fiquei com medo de esquecer. Ministério do Desenvolvimento Social, da Assistência, da Família e do Combate à Fome. É um ministério só para trocentos assuntos e nenhum deles é de fato abordado. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial. A gente tem o Ministério Indígena, né? A gente tem o Ministério dos Direitos Humanos, que recebeu um ditador no Brasil. Então, são ministérios totalmente alegóricos, usados apenas para inflar a máquina pública, e inflar bastante, porque não é barato você manter um ministério, tá? Não é nem um pouco barato. Inclusive, muito do orçamento desses ministérios vem de cartões corporativos, vem de orçamentos secretos, né? Que agora são emendas do relator. Mas outro ministério que está ficando sucateado é o Ministério da Marina Silva, o Ministério do Meio Ambiente. Essa MP ter passado foi uma derrota para a oposição, de fato foi sim. Não vou ficar aqui querendo fazer malabarismo retórico de dizer que não, mas só passou porque deram dinheiro. Sim, é óbvio, é exatamente por isso que o dinheiro foi distribuído, para passar. 1,5 bilhão. E eles vão continuar fazendo isso. A gente dizer que isso é um ponto fraco deles, não é um ponto fraco. Eles têm muito dinheiro para distribuir. É só eles continuarem distribuindo, eles não vão parar. Mas o que me chamou a atenção foi o quanto que o Ministério da Marina Silva está sucateado. Eu anotei
para eu não esquecer que são nomes técnicos, algumas coisas que o texto que passou vai retirar do Ministério da Marina. Primeiro que tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vai sair do Ministério do Meio Ambiente e vai para a pasta de Gestão e Inovação. E aí depois, o Ministério do Meio Ambiente ele também provavelmente vai perder o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico e o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. A Marina ela até falou que o texto ele tá bolsonarizado, né? Olha só. A gente aqui, os bolsonaristas malvadores, reclamando do texto, e a Marina ficou tão brava que ela disse que ele tá bolsonarizado. Porque o ministério dela tá totalmente sucateado, ela foi posta em segundo plano, ninguém tá dando a mínima atenção pro que ela diz, e o ministério da Sônia Guajajara perdeu coisa também. O Ministério dos Povos Indígenas, ele perdeu aquela escola da demarcação de terras indígenas. Agora parece que não vai mais ficar no Ministério dos Povos Indígenas, vai para o Ministério da Justiça. Faz um pouco mais de sentido. Não necessariamente é um ganho, porque o Ministério da Justiça está na mão de quem, né? Mas ainda assim parece que mostra que a Sônia Guajajara, por exemplo, é uma ministra e ela é indígena no Ministério dos Indígenas. Mas aí o próprio governo aprova um texto que tira a autoridade dela como ministra. Então é como se ela fosse só um adereço. Como se ela fosse um penduricalho, para eles poderem falar que, nós colocamos uma ministra indígena no Ministério dos Povos Originários. Né? Olha como a gente é incrível, como a gente é sensato. Então eu acho que foi sim uma derrota pra gente, eu não consigo enxergar isso como, não, porque o governo está fraco. Não tá fraco, foi mais do que o dobro, né? Foi tipo 300 e tantos contra 125. Foi muita diferença. Isso não é fraqueza, isso é força, né? Mas demonstrou que alguns ministérios estão ali só para realmente eles posarem de inclusivos, posarem de olha como a gente é bonitinho e preocupado, quando na verdade eles não são. Eles só estão ali para inflar a máquina pública mesmo, para conseguir soltar dinheiro para ONGs e coisas que sejam interessantes para eles. Olha só, Duda, que lindo que está acontecendo hoje no Brasil, né? Arcabouço fiscal passa... Gostoso, passou gostoso. Tá turbulento, o pessoal fala, eu não gosto do Lula. Eu não gosto do Lula, mas eu gosto do dinheiro do governo federal. Eu gosto das emendas parlamentares do executivo. Garoto. E olha aqui, Adriles. Você chegou atrasado, então você é o último. Cheguei na hora. Você é o último. Eu vou passar para Geisiane. Olha só, Geisiane. Na Gazeta do Povo, a Gazeta faz um trabalho fenomenal. Gazeta do Povo, assine agora. A verdade protege a liberdade. Eu não sei se esse é o mote. Preciso decorar, né? Porque eu faço parte do programa. Eu não sei. Mas é... Pior, o Maravilha, ele é funcionário. Eu também sou... Contratado. E aqui, a gente tem... Eles fazem a lista bonitinha, tem lá. Na manchete já, você entra no site e já tem. De todos os parlamentares que votaram sim, que votaram não. Tem parlamentar do PL que votou sim. Pois é. Tem parlamentar. Nós elegemos o Congresso de Direito. Josimar Maranhãozinho, sim. Júnior Lourenço, Maranhão, sim. A galera do Maranhão gostou do projeto. Ceará, Júnior Mano, sim. E você tem vários outros, minha querida. Pastor Gil, sim. Aonde? Maranhão. Então você vê, é por isso que eu acho importante falar do Tarcísio. Por quê? Porque quando você vai para republicanos e companhia, a galera sobre a qual ele deveria ter ascendência, você percebe que tem deputado do republicanos votando sim em peso, E ele é uma força dentro do partido que deveria barrar isso daqui. Marcos Pereira, Maria Rosas, deputados federais republicanos por São Paulo, votaram sim. Vinícius Carvalho, republicano, São Paulo, sim. Wilson Santiago, sim. Quer dizer, esse trabalho tá dando para o governo exatamente o que o governo quer. A gente sempre falou isso, né? O petista ele vai comprar todo mundo e dane-se. Eu nunca acreditei nessa de que não, mas vamos ter calma, porque o Lula ganhou mas o Congresso é conservador. Esses deputados muito provavelmente sequer sabem o que é conservadorismo, porque aí é uma mistura de ignorância, de não saber mesmo, de burrice, para falar o bom português, com mau caratismo. Porque eu
manipulo ali determinado pedaço da população, então eu manipulo dizendo que eu tenho valores, que eu tenho princípios, eu visto ali a bandeira antipetista, mas na hora que o dinheiro é solto ali dentro do Congresso, na hora de que não, vamos fazer aqui uma emenda parlamentar e solto esse dinheiro ali para o Congresso, uma versão 2.0 de um mensalão, ele agora não está um mensalão mais estruturado no sentido de ser por mês o recebimento certo do dinheiro, mas quando entra um projeto e o governo federal, o governo executivo quer que a parte executiva quer que seja aprovado dentro do Congresso, ele simplesmente libera ali uma quantidade de dinheiro que não sai do Estado, porque o Estado não gera riqueza, portanto o dinheiro que sai do seu bolso pagador de imposto, então se você compra comida, se você comprar carro, se você comprar roupa, é com esse dinheiro aí do imposto que o governo petista compra todo o nosso Congresso. Olha que coisa linda, maravilhosa, fenomenal que acontece nesse país. É realmente assim, é derrota. Não sei de onde, porque tem algumas matérias que falam, eu acho até que a matéria da Revista Oeste fala um pouco de que, olha, mas o Lula teve um pouco de dificuldade, passou no sufoco, não foi tão sufoco assim, né? Na hora que foi liberado o dinheiro, isso foi aprovado. E o engraçado, o interessante é que nessa matéria o Arthur Lira, ele tá bravo com o Lula. Mas você sabe por que o Arthur Lira tá bravo com o Lula, Marco Antônio? Por quê? Porque ele não tá conseguindo fazer a governabilidade sem liberar tanto dinheiro para esse Congresso. Tá caro o Congresso. Tá caro Alugar o Congresso custa caro. O aluguel do Congresso, Tem também, a reclamação do Lira é que o aluguel do Congresso é muito alto. É surreal o que acontece no nosso país. A reclamação do cara é essa, de que o aluguel tá muito caro e que a culpa é do Lula, que o Lula não tá sabendo fazer governabilidade, que se o MP não fosse aprovado, a culpa seria do Lula. Então, quer dizer, eles não estão preocupados com a população, eles não estão preocupados com ideologias, em ser fiel a uma corrente política. O Republicanos e o PL, quando faz esse tipo de postura, assim como fez semana passada aprovando arcabouço fiscal, isso é uma vergonha. Vocês não são fiéis a uma corrente política filosófica que vocês dizem defender. E aí, mais uma vez, a gente pergunta, cadê as figuras que são grandes desse partido? Cadê o Tarcísio Freitas, que é governador do estado técnico, de São Paulo? gestor. E aí tem deputado federal por São Paulo que tá votando junto com o cara do PT. É surreal isso. É assim, é inacreditável. E a população fica à mercê desses caras. E aí, só pra fechar, não precisa desse tanto de ministério, tá? Eu sou super a favor de fechar 99% do ministério. Inclusive o Ministério da Educação. Nossa! Inclusive o Ministério da Educação, que tem como principal objetivo criar todo um sistema de doutrinação por meio das escolas e universidades federais desse país. E eu gostei do que você falou, Geisiane, e tem um ponto aqui também que é conexo com essa bizarrice que está acontecendo hoje no Brasil. Está na Gazeta do Povo, a STF mira nos aliados de Bolsonaro para investigar criminalmente e jogar a Polícia Federal em cima dos caras. E você tem na Revista Oeste também, phishing, né? e essa eu jogo no colo do Adrilles, você tem a investigação de aliados do Arthur Lira na sua terra natal, também numa operação da Polícia Federal, Adrilles Jorge. O que acontece nos bastidores que você quer nos contar, meu querido amigo? Os bastidores da política sempre foram uma coisa muito suja, né? Você tem exatamente 1 bilhão de emendas colocadas para aprovar simplesmente a composição do governo, que deveria ser uma coisa simples, né? Mas é pior ainda. É 1 bilhão para aprovar a dobradura de um arcabouço de ministérios que vai arcar com mais despesas para o bolso do contribuinte. E aí você tem 1 bilhão do bolso do contribuinte, diretamente para o bolso de deputados em emendas, mais exatamente bilhões para dobrar o ministério. Aí você tem também a possibilidade do Arthur Lira ter se tornado réu por um processo do STF, você tem uma espécie de aproximação indevida, para dizer assim, entre o STF e o Executivo, a faca no pescoço do Arthur Lira, que estava se colocando à oposição do governo, aí no momento que ele vê que ele pode se tornar réu, coincidentemente ele coloca a tramitação da pauta tranquilamente para colocar os 40 ministérios, como Alibaba e os 40 ladrões, para sugar dinheiro diretamente do bolso do contribuinte. E você tem, além disso tudo, como vocês já disseram,
a leniência das lideranças políticas, ou o silêncio e a complacência das lideranças políticas, com esse tipo de extorsão do povo brasileiro, que é uma medida antiliberal. Meu caro Tarcísio Gomes de Freitas, não importa se você é um bom gestor. Quer dizer, você é um bom gestor, que bom. Não importa se você é um bom técnico. Se você não faz uma atitude política de influência direta naqueles deputados que estão sob seu escrutínio ideológico, inclusive, de gastar menos que arrecada, não adianta ser um bom gestor, porque as contas vão explodir. A União Nacional e a União Federal, a União Estadual aqui, elas são interligadas. Se as contas explodem em nível federal, elas vão explodir em nível estadual também. Ou seja, a articulação política, ela se coloca junto com a articulação ideológica de princípios de um deputado que vota para arrebentar com as contas públicas do país, para inundar os deputados de emendas, para inundar o governo de ministérios. Então, se você não tem uma liderança política, parece uma coisa abstrata, simbólica, não. Se você não chega e bota a faca no pescoço do deputado, ô, seu idiota, você foi eleito por um princípio de direita conservadora liberal, de economia do gasto público, você está votando o quê? Arcabouço fiscal, dobrar ministério, você está votando pela gastança do país, pela quebradeira do país, pela ruína do país, e você está votando pela ruína do próprio Estado de São Paulo. Entendeu? Então a gente tem que perceber essas lideranças. Cadê o Bolsonaro gritando contra isso? Cadê o Tarcísio gritando contra isso? Só estão preocupados com o processo, com a administração local. A administração local também é a administração nacional. E se você tem um legislativo acuado, você não faz o país andar. E é pior ainda, os deputados, o Congresso, meu bom e caro Marco Antônio, eles sabem que o governo está fragilizado, sabe que é um governo que está flertando com o crime, acabou de puxar saco e estender tapete vermelho para um ditador, sabe que é um governo em franca decadência, na percepção popular. Tem um louco administrando o país, um louco vingativo, um louco amigo de ditadores assassinos. E aí é melhor o quê? Para esse centrão fisiológico que coloca a faca no pescoço do governo e implora por dinheiro, e esse governo dá dinheiro nosso, porque não existe governo do Estado, não existe dinheiro público, existe dinheiro do bolso do contribuinte, e aí, eventualmente, o governo faz tudo que esse Congresso fisiologista e chantagista quer com o nosso dinheiro. Ou seja, é um rolo compressor maléfico que não para nunca, e também por culpa das nossas lideranças de direita, sobre esse arcabouço técnico, Adriles, não fazem nada especificamente pelo bem do país. Adriles Jorge, você que gosta de engatar a terceira, Bruno, tem um ponto que eu acho legal aqui ressaltar. A galera do PT, o cara se preocupa, ele faz lá a gestão do governo do Estado, já mistura tudo. Eles são tudo inescrupulosos, né? Todos são inescrupulosos, sem exceção. PT, PCdoB, PSOL. O que eles fazem? Eles fazem a gestão, misturam a gestão da máquina que eles têm na mão, pode ser prefeitura, pode ser governo do Estado, no caso, presidência da República, com o ambiente político partidário. Eles criam uma zona cinzenta tenebrosa que propicia corrupção, que propicia influências nefastas em áreas que não deveriam exercer, né, nenhum tipo de influência política, ser objeto de influência política. Mas o que eu percebo do discurso do Adriles e do que a gente está vendo aqui o Tarcísio, ele está muito focado assim, ó, são as minhas secretarias, é o meu governo do Estado de São Paulo, e ele não pode esquecer de fazer política concomitantemente. Pode ser depois do horário de expediente, não tem problema. Você liga para as pessoas, você traz elas para um cafezinho. E é difícil isso, eu sei que é difícil, né? Mas lideranças políticas elas assumem o cargo político sabendo que vai ser difícil. Por um motivo, sabendo que vai ter que trabalhar 30 horas por dia, porque você vai ter que gerir as suas pastas e, ao mesmo tempo, você tem que chamar as pessoas para articular, não só a nível municipal para as próximas eleições, como a nível federal, para você ter força depois também. Então, acho que isso é bem intuitivo, né? A gente não está viajando na maionese aqui. No caso do Tarcísio de Freitas, especificamente, ele liberou aí, o governo de São Paulo liberou dinheiro para a parada gay de São Paulo. Então, assim, dentro da própria gestão dele, com a técnica, com a burocracia, ele está passando a agenda regressista, ele está passando a agenda que ele diz combater, ele está passando a agenda que o eleitorado dele
não gosta e não quer. E o colocou lá justamente porque ele se apresentou como o cara que ia bater de frente com essa agenda. Então, quando a gente elege, a gente não elege o cara só porque é o cara. A gente elege porque ele é o representante de uma gama de valores, princípios, moralidades, de uma gama de ideias. É por isso que ele é eleito. Se fosse só para ser um técnico qualquer, a gente fazia um concurso público, você é um técnico, presta uma prova, entra lá pro cargo e entra, se o deputado volta para gastança, se o deputado vota para um ministério superlotado, se um deputado vota para arcabouço fiscal, você está gastando mais dinheiro do contribuinte, isso vai afetar diretamente as contas de São Paulo. A gente está vivendo... E outra, o campo cultural e simbólico, ele afeta a técnica. A gente está vendo agora, eu vi a entrevista do Deltan Dallagnol, brilhante, tinha 42 entrevistadores esquerdistas dentro da TV Cultura sobre as barbas do Tarcísio Gomes de Freitas fazendo propaganda pro PT. Falando do anti-bolsonarismo, Bolsonaro é ditador, é genocida, aquela mesma ladainha. Deltan Dallagnol, porque a Lava Jato cometeu crimes. A mesma ladainha. A TV Cultura é atrelada ao governo do Estado. Sim. Ou seja, esses tecnocratas que não ligam para a cultura vão se ferrar sempre. Porque o arcabouço, eu estou adorando essa palavra, o arcabouço sociocultural que reverbera propaganda de massa na cabeça das pessoas é todo esquerdista. E quando você tem um instrumento como a TV Cultura, por exemplo, que não é instrumentalizada a nosso favor, é instrumentalizada a favor da oposição, você já perdeu a guerra, meu amigo. Você não tem comunicação de massa, não adianta você ficar lá só no sua meia dúzia de tecnocratas lá, assessores, você vai perder sempre, ainda que você ganhe uma eleição. Essa história é quando a gente reclama até dessa, por exemplo, da parada gay. Tenta reclamar disso nas suas redes sociais. Experimenta. Não sei se você já fez. Eu fiz esse teste. Experimenta reclamar que um governador conservador de direita financiou com quase 1 milhão parada gay em São Paulo. Vai ter gente dizendo que, ai não, mas ele tem que governar para todos. Eu detesto esse papinho. Tem uma coisa maravilhosa que eles falam, os liberaloides entram em ação quando você critica o governador por isso e falam, mas você não tem noção da quantidade de dinheiro que a parada gay movimenta. Eles entram na questão Estado não econômica. Tem que financiar mas esse tipo de coisa. Quando a direita faz uma movimentação, uma passeata, a gente gasta algum dinheiro do Estado? Não, você tem que dar pronto. R$1 milhão. E a gente movimenta dinheiro. Eles se organizam e fazem a passeata deles. Vê se algum governador petista dá dinheiro público pra Marcha da Família com Jesus. Pois é. Não dão. E o Tarcísio não vai Por que dar. eles não dão? Não é porque eles não gostam de gastar o dinheiro do Estado, eles adoram. Eles não dão por um princípio ideológico. Eu não vou patrocinar a ideologia do meu inimigo. Aí aqui no estado de São Paulo a gente patrocina, Mas olha que eu legal. cortei E se a gente critica, dizem que a gente tá exagerando, porque eu recebi isso. Imagina. Não, mas você tá... Falei do Klaus Schwab. Não, mas você Isso, tá não exagerando. pode, Não, exagero. ele pode receber o Klaus Você Schwab, está lógico. desunindo a direita. É. Ai, a esquerda te pegou, eles estão dividindo pra conquistar. Não, não são eles que estão dividindo. Cara, quem tá recebendo o Klaus dividir Schwab. para conquistar é Exato. muito mais uma pauta cultural do que político-partidária. Quando eu chamo os deputados do Republicanos aqui na Chincha, ou do PL, que votaram em favor dessa excrescência dos 37 ministérios, a própria Ana Paula Henkel postou no Twitter falando de um dos deputados que votou, acho que do Ceará, que votou contra o PL da censura. Aí você fala, que legal, yes, vitória. Só que daí ele vota a favor do arcabouço fiscal, vota a favor dos 37 ministérios. Aí o cara vira para você e fala, Marco, deixa eu te contar. A gente tem que negociar, porque senão a gente vai ficar totalmente fragmentado. Balela. Eles vêm com o discurso da fragmentação porque eles não enxergam a possibilidade de agir em bloco. Pronto, é só agir em bloco. Se agir em bloco, fala, cara, a gente é oposição. Vamos obstruir a pauta. Obstruir a pauta, cara, se pegar os deputados que assumiram a bronca, alguns não assumiram, né? É tudo uma embalagem só para ganhar voto. Mas se pegar esse pessoal também e pressionar, esses deputados mais fisiológicos, se eles sentirem pressão nas redes a respeito dessas pautas e desses temas, eles vão virar de lado. Porque, geralmente, esses deputados aqui, com todo respeito, mas eles são bunda mole. Mas é Se tem uma galera no Twitter falando por que você não está usando linguagem neutra? Ele começa a falar ili-nili. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos. Tem deputado bunda mole é porque também tem eleitor bunda mole que não fiscaliza o trabalho do seu deputado. Você tem 503 deputados que foram lá colocados lá como mexerica que plantou em árvore? Não.
Eles estão lá porque eles foram eleitos. Eles contam um deputado conservador de direita que vota no arcabouço fiscal, que vota para dobrar o número de ministérios, que vota para arregaçar com as contas públicas. Eles contam com a falta de fiscalização do seu próprio eleitor. O eleitor de direita que não fiscaliza a votação do seu deputado e que daqui 4 anos vai votar nele de novo, porque eventualmente não sabe o que ele fez lá dentro da Câmara. Aí um deputado de direita que vota com a esquerda e que não tem uma fiscalização do seu eleitorado de direita, vai votar com quem dá mais dinheiro para ele. Porque ele sabe que o eleitor não está sabendo lufas do que está acontecendo lá. É o problema desses 33 partidos, que é essa excrescência do sistema partidário brasileiro. Eu, sinceramente, estou dando graças a Deus que nenhum dos deputados que eu votei se elegeu. Olha Porque aí, pelo menos, eles não estão passando vergonha lá dentro. Porque deve ser umas... Eu votei no Adrilles. Eu Deve votei... ser horrível você votar votei em no alguém Adrilles. e a pessoa fazer o E oposto. Agora eu pelo vou fazer quociente o eleitoral Marco eu Antônio. ajudei a eleger o Tiririca. Agora...